Olá, boa noite a todos. Começamos um pouquinho mais cedo, 5 minutos antes. Hoje, um papo do Quinteto, recebendo novamente a nossa figura ilustre, que, como muitos apontam aqui, os nossos parceiros, nossos inscritos, um verdadeiro herói para a sociedade brasileira. Exemplo para muitos estudantes de direito. Um advogado que advoga com coração também. De um lado está a Constituição e do outro seu coração. Hoje recebemos com muito orgulho o doutor Ângelo Máximo. Doutor, muito bom estar com o senhor aqui novamente para retirar todas as dúvidas que ficaram sobre o processo de afastamento e sobre também as outras notícias que estão sendo vinculadas agora. Eu acredito que o senhor vai sanar essas dúvidas para a gente. Antes de começar, gente, vou esclarecer algumas coisas, tá? Nós vimos hoje a deputada Flor de Lis utilizar das redes sociais, falando sobre o ocorrido dela, que ela foi hospitalizada por conta da quantidade de remédios excessivos que ela tomou após receber a notícia de afastamento, e também que ela tem sido bombardeada na internet sem ter sido realmente condenada. Fato é, ela ainda não é condenada, ela é ré. Outro ponto é que ela não tem direito de resposta, ela não consegue se expressar. Deputada Flor de Lis, advogados de defesa, o canal Rede Rio TV está com as portas abertas para escutar vocês. Nós fizemos inúmeros convites. Gostaríamos muito de receber vocês e escutar o que vocês têm a dizer. Se a acusação está errada, se o Ministério Público está errado, se a Justiça está errada, por favor, venham aqui e provem. Coloquem a sua inocência. Mostrem a sua inocência. Deputada Flor de Lis, estamos aguardando aqui a senhora. O convite está feito, o direito à resposta da senhora está aqui. Todos os canais, não somente a Rede Rio TV, mas todos os canais que formam o quinteto, que é o Valdir Gomes, o Barba Ruiva, André Carpano, Rafner no Voo da Coruja e Isaac Lobato no Isaac Notícias, estamos de portas abertas a recebê-los e escutar o que vocês têm a falar, sem nenhum constrangimento. Vocês serão muito bem recebidos aqui. Agora, falar nas redes sociais que vocês não têm direito à resposta, aí não é verdade. O canal aqui está deixando claro a vocês. Estamos prontos a recebê-los, tá? Vamos agora começar com o Valdir Gomes. Antes de mais nada, por favor, Ângelo, muito obrigado. Falta de educação a minha, não deixar o convidado falar. Gente, desculpe. Ângelo, muito obrigado. Por favor, se quiser começar o seu discurso, esteja à vontade. Antes de começar a sabatina de perguntas. Boa noite a todos. É uma honra mais uma vez estar aqui na presença de Vossas Excelências. Tá? Só tenho a agradecer. Longe de mim ser um herói, eu não sou herói. Eu sou um simples advogado que busco pela verdade, busco pelo direito, busco pela justiça. Simples assim, é o que eu faço em todos os feitos do qual eu atuo. Gente, modéstia também faz parte do Ângelo Máximo, tá? Deveria botar ali no sobrenome dele, para continuar. É uma pessoa modesta, uma pessoa íntegra e verdadeira. Então, acho que a modéstia dele impede ele de falar os seus adjetivos. Por isso que ele se coloca assim. Mas não é um simples advogado, é um grande advogado. É um grande cidadão. E uma pessoa que busca pela verdade, tá? Eu não canso de tecer elogios a você, Ângelo, tá? Vamos começar a sabatina de perguntas, começando por Valdir, depois indo para o André, e em seguida o Rafner. Valdir, é contigo. Muito obrigado, Marconde, obrigado aí pela oportunidade, agradecer os parceiros que estão aqui, André Carpano e Rafner, e mais uma vez parabenizar aí o doutor Ângelo Máximo. Doutor Ângelo, a gente estava numa live agora há pouco e o André levantou o seguinte questionamento lá. Eu vou perguntar para o senhor se o senhor já viu isso em algum caso. O senhor já teve que acompanhar, por exemplo, um cliente do senhor passa mal, o senhor sair de onde o senhor está e ir lá no hospital? E outra coisa, já teve caso durante essa trajetória do senhor aí, que o senhor é veterano, né? Tem uma vasta experiência na área do direito, do senhor ver caso de clientes do senhor
literalmente passar mal do nada quando ficar sabendo, no caso que perdeu alguma ação na justiça? Essas são as duas perguntas. Bom, eu, na condição de advogado, eu já fui, sim, tá, no hospital ver a situação de cliente meu, mas na condição de preso. Na condição de preso, de cumprimento de mandado de prisão, eu já fui, sim, no hospital saber se o mandado de prisão foi cumprido, qual delegacia que cumpriu, se foi comunicado ao juízo, solicitar cópia do cumprimento de mandado de prisão para que eu pudesse, melhor dizendo, me dirigir a um plantão judiciário, supostamente, caso eu entendesse que fosse caso de plantão. Então, nesse tocante, eu já fui, sim, não vou aqui mentir. Agora, cliente passar mal, eu não tenho o que fazer em médico. Eu não sou médico, pô, eu sou advogado, pô. Vou lá fazer o quê? Não tenho o que fazer. Muito bem. Responder as suas perguntas? Só complementando a pergunta do Valdir, só para tirar uma dúvida. Se por um acaso um cliente seu, ele tenta contra a própria vida e venha ser cancelado o seu CPF, como é que ficam os honorários do advogado? Ele teria como receber ou não? A ação extingue. A punibilidade ela é extinta com a morte, né? Ou com o cumprimento da pena. A morte extingue a punibilidade, artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Agora, eu acredito que o contrato de honorários é extinto também. Isso nunca aconteceu comigo, não, mas eu acredito que o contrato de honorários seja extinto também. Ok, muito obrigado. Desculpe. O cliente morrendo, o processo morre, pô. Mas quando tem mais gente envolvida? Oi? Mas quando tem mais gente envolvida? Aí as outras pessoas ficam responsáveis em arcar com os honorários. Respondi a minha dúvida. Pode continuar, André. Boa noite, doutor. Alegria estar com o senhor aí mais uma vez. Boa noite. Esse bate-papo, Esse que é verdadeiro. essa reunião. Satisfação. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que eu ia fazer uma pergunta relacionada justamente a isso, mas... Está um pouco baixo, tá, André? Melhorou agora? Falar que nem o Lobato, aquela voz assim. Então, eu ia fazer uma pergunta justamente que calhava com isso, mas depois na outra rodada eu volto com esse assunto. É algo muito parecido, né? Uma coisa que fica no ar é a seguinte. No ano passado nós vimos que a ministra Carmen Lúcia, ela teve o pedido protocolado, né, para ver como seria o caso Flor de Lis, ou seja, jogar a bomba para o lado dela, falando a grosso modo. E agora nós estamos vendo que ela, no momento, ela falou assim, não cabe ao STF julgar esse tipo de coisa, são instâncias menores. E agora que foi julgado, vai voltar para o STF, vão negar, o que vai ser a partir de agora? Bom, eu não sou advogado de correr atrás, né? Eu corro sempre na frente. Atrás não é comigo. Eu ontem assisti num jornal, numa rede de televisão, tomei conhecimento que através do jornalista que disse que fez contato com o corregedor Paulo Benkston e este disse que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tem competência para afastar deputado do cargo, né? Que se pedisse orientação a ele, ele iria se manifestar no sentido de não ratificar a decisão. Fecha aspas. Então, hoje, eu fiquei aqui o dia inteiro, aqui no escritório, fiz uma petição esclarecendo certos pontos
não só ao corregedor Paulo Bankston, como ao presidente da Câmara, o excelentíssimo deputado Arthur Lira. No dia 28 de junho de 2019, 12 dias, melhor dizendo, 12 dias após o brutal homicídio do pastor Anderson do Carmo, o Ministério Público, através do seu grupo de combate ao crime organizado, o GAECO, notou suspeita de participação da Flor de Lis no crime. O GAECO, sabendo que ela, até então, é detentora de foro privilegiado, consultou o Supremo Tribunal Federal para que fixasse uma competência para prosseguir com as investigações. E foi distribuído para a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso encaminhou equívoco. Primeiro foi ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, porque já era recesso forense, e foi encaminhado ao plantão do presidente Dias Toffoli, e o Dias Toffoli mandou à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de declarar a incompetência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o crime não foi cometido no exercício do cargo e nem em atividade a ele desempenhada. O processo voltou ao Dias Toffoli, que despachou no sentido de aguardar a volta do recesso para que fosse apreciado pelo seu relator natural, que é o Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Luiz Roberto Barroso, no dia 2 de agosto, fixou a competência para prosseguir com as investigações a terceira vara criminal da comarca de Niterói, aonde o processo ocorre até hoje. Então, dizer que a decisão do Supremo, a decisão do tribunal não é válida, eu acredito que seja por falta de conhecimento dos autos, que não eram para ter, porque eu encaminhei o processo integral para lá, para a mesa diretora da Câmara e para o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ali está a decisão do Supremo. Hoje, eu esclareci esse ponto, isso tudo que eu falei aqui, eu falei na petição, e encaminhei para eles a decisão do Supremo Tribunal Federal, encaminhei a denúncia ofertada em desfavor da deputada e de seus filhos, encaminhei a cota da denúncia, aonde o Ministério Público pede a imposição da medida cautelar de afastamento da função pública em desfavor dela. E encaminhei também a decisão da juíza que decretou a prisão preventiva, aplicou medidas cautelares em desfavor da Flor de Lis, mas que indeferiu o monitoramento eletrônico e indeferiu o afastamento da função pública. Ora, a decisão de juízo do primeiro grau é uma decisão interlocutória. Não foi a decisão terminativa, a decisão interlocutória, o qual o Ministério Público interpôs um recurso em sentido escrito. Ao interpor esse recurso, o juiz natural para julgar é uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não é o Supremo. E quem julgou foi a Câmara, um colegiado de desembargadores.
Então, não podemos dizer, é um tópico que eu boto também na petição, que o Tribunal de Justiça invadiu a esfera do Supremo Tribunal Federal. Não podemos dizer que o Tribunal de Justiça passou por cima da Constituição. Equivocados, estão equivocados. O Supremo Tribunal Federal foi consultado, repito aqui, no dia 28 de junho de 2019, e no dia 2 de agosto daquele mesmo ano, o Supremo disse que o crime não foi cometido no exercício do cargo e nem em atividade desempenhada. Então, por isso, seguindo a jurisprudência do Supremo, da ação penal 937, ação penal até aqui do Rio de Janeiro, fixou a competência para a terceira vara criminal de Niterói. Então, não tem o que se falar em equívoco, não tem o que se falar em que o tribunal passou por cima da decisão do Supremo, que o Tribunal do Rio tomou o lugar do Supremo, porque estão equivocados. Tem autorização expressa do Supremo em que a competência é do juízo de primeiro grau. Ora, o juiz indeferiu um pedido, se recorre ao tribunal. É a escala. Tribunal, se o tribunal negasse, STJ, se o STJ negasse, aí sim STF. É a subida gradual. Então, eu agora espero que o nobre corregedor Paulo Bengtsson e o presidente da Câmara tomem ciência dessa minha petição, dos documentos que instruíram, para tentar, né, reformular o entendimento deles. Ou melhor, o entendimento dele, né, Paulo Bengtsson, apesar de quem disse foi a jornalista que teve contato com ele. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas acredito que seja verdade, então que ele possa reformular o entendimento dele. Ótimo, ótimo. Satisfeito, Marconde? Hafner? Doutor Ângelo Máximo, mais uma vez, né, boa noite, um prazer imenso estar mais uma vez em uma live com o senhor. O senhor disse que, né, sempre diz, olha, eu não sou herói, mas com certeza, no mínimo, o senhor, volta a dizer, representa toda a sociedade brasileira, os brasileiros, nós brasileiros que moramos no exterior também, porque o mundo todo está na expectativa. Esse caso Flor de Lis deixou de ser um caso nacional, passou a ser um caso internacional, como o da pequena Madeleine, aqui de Portugal, né, do Algarve, que se tornou um caso a nível internacional. Muitas pessoas estão na expectativa, no exterior também, aqui na Europa, América do Norte, na Ásia, enfim, em todo o mundo, né? Principalmente brasileiros. E não só brasileiros, por incrível que pareça, autoridades internacionais também, porque querem entender como é que funciona esse mecanismo, essa questão política aí no Brasil, que muitas vezes é confusa. Eu acompanhei ontem aqui no canal Rede Rio TV, o desembargador, o doutor Celso, ele falando que em 50 anos de casa, ele nunca viu um caso com tamanha complexidade, né? E com tantas nuances, enfim, e é um problema muito grande. E a verdade, doutor Ângelo, e a todos que nos acompanham nessa live, que está assistindo também no gravado, a verdade é que para nós leigos é muito complicado, porque são poderes, as pessoas não entendem muito bem. A sociedade, na sua maioria, não entende. Como assim? Tem a justiça tal, tem a justiça. Mas o juiz já não determinou, porque não prendeu logo essa mulher, então fica aquela. E as pessoas sem entender. Saiu a notícia hoje de que a Câmara Federal ela abriu o processo disciplinar, tanto no caso aí do Silveira, quanto no caso da Flor de Lis, e, inclusive, os relatores já foram definidos. No caso da Flor de Lis, é o Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, né? Então, ficou definido como sendo ele. A responsabilidade está aí sobre o Alexandre Leite. E aí queremos saber, eu creio que todo mundo, como é que fica
essa tramitação na Câmara, né, Federal, com a abertura desse processo disciplinar, e já com o relator, inclusive, no caso Flor de Lis, sendo aí o Alexandre Leite. Como é que vai tramitar? Quanto tempo? Inclusive, no canal Valdir Gomes, o Barba Ruiva, estávamos falando sobre isso. Ele fez uma pergunta com relação ao tempo. Quanto tempo isso vai durar na Câmara Federal? O senhor, com a sua vasta experiência, o senhor tem alguma expectativa com relação a esse trâmite na Câmara Federal? Se o resultado será justamente aquele que toda a sociedade, não digo toda, mas a maioria da sociedade está aguardando, que é a cassação do mandato dessa senhora, que inclusive já deveria ter acontecido, né? E ela já está fazendo hora extra fora da cadeia. Então, na nossa opinião, na minha opinião, ela já deveria ter sido cassada e está com os outros réus, porque o desembargador, inclusive, o doutor Celso, ele disse o seguinte: ele usou um dispositivo legal, ele usou a lei para dizer, e o senhor também, se puder, por gentileza, explicar, essa questão de que a Flor de Lis, ela não pode estar em pé de desigualdade, ela tem que estar em pé de igualdade com os corréus. Os outros estão presos porque ela está solta, né? Então, fica aí para o senhor qual é a expectativa do senhor com relação a esse processo disciplinar na Câmara Federal e também com relação a essa situação da Flor de Lis, essa decisão de que ela deve sim estar presa como os demais réus envolvidos nesse processo. Por gentileza, doutor Ângelo Máximo. Boa noite, Rafne. Prazer mais uma vez aqui, tá? O processo na Câmara, ele tem um prazo de 60 dias, tá? Para ser concluído na Comissão de Ética. Ele tem um prazo de 60 dias. No momento em que a relatoria hoje foi decidida, o prazo para ela apresentar a defesa são de 10 dias. E a comissão depois vai ter 40 dias úteis para fazer toda a instrução do processo. E depois, mais, salvo engano, 20 dias úteis para relatoria. Ou são 30 dias, não me recordo. Eles dão um prazo de 60 dias, mas nota-se 40 dias úteis, mais 10, 50. Eu acho que são 10 dias para relatório, 60 dias. Se o relator sorteado tiver a mesma rapidez que o Paulo Bankston, a quem eu saúdo aqui e parabenizo por tudo que fez à frente do processo Flor de Lis na mesa diretora, na corregedoria, melhor dizendo, que com uma rapidez, com um prazo de 45 dias, resolveu em 15, eu acredito que nós teremos resposta desse processo da Comissão de Ética o quanto antes, porque a sociedade quer a resposta, o povo quer a resposta, independente de favorecer a ela ou não. O povo quer uma resposta. O povo precisa dessa resposta. Que estamos aguardando, eu me incluo no povo, porque eu sou um dos integrantes da sociedade que paga impostos e contribui para o salário de todos eles que estão lá. Então, eu me incluo nesse povo que estamos aguardando essa resposta desde o ano passado. Desde o dia 28 de outubro, quando o processo foi encaminhado para lá. Era para essa resposta ter saído no ano passado. Mas pela Covid, né, a pandemia, não podiam nem trabalhar remotamente, porque eles poderiam pegar, acredito, né, Covid pela internet. Só pode. Mas eu acredito que agora nós teremos a resposta devida. Peço ao relator que tenha como exemplo, se possível, humildemente pedindo aqui, a mesma rigidez e rapidez que o corregedor Paulo Bankston teve quando examinou o caso na mesa diretora.
independente qual seja o entendimento dele. Repito, nós queremos uma resposta. Ela continuará ou não como deputada federal? É isso que nós queremos, porque a lista de quem votou favorável e quem votou contra, nós vamos saber, porque o voto é aberto. E como eu sempre disse, as eleições são ano que vem. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu vou ver os deputados do Rio de Janeiro que votaram em favor da manutenção dela. Porque eu não posso aceitar que um parlamentar vote em favor da manutenção dela no cargo de deputada federal, tendo em vista as gravidades dos crimes por ela perpetrados. Se mandar matar, ser chefe de organização criminosa, tentar matar, não for motivo de quebra de decoro parlamentar, os demais processos que estão em trâmite na comissão de ética, ao meu ver, pode se arquivar. Porque se não tem quebra de decoro parlamentar num crime contra a vida, que é o maior bem que a pessoa tem, que é a vida, não vai ter quebra de decoro parlamentar numa suposta corrupção, no suposto caixa 2, em qualquer outro crime, que não é e nunca será mais grave do que o crime contra a vida. É a minha forma de pensar. Quanto à igualdade dela no processo, eu sempre busquei por isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão do deputado Daniel Silveira, ele usou do mesmo entendimento que eu usei quando pedi a prisão da Flor de Lis aqui no Rio de Janeiro, aqui na terceira vara criminal de Niterói. Qual foi o entendimento? Crime que não foi cometido no exercício do cargo e nem em atividade desempenhada, o réu não tem foro privilegiado, muito menos imunidade parlamentar, porque o crime não foi cometido no exercício do cargo. Eu usei esse entendimento aqui ano passado para pedir a prisão dela, depois dos vídeos que ela publicou, dizendo que ia acionar o parlamento, que ia acionar a Câmara dos Deputados para descobrir o endereço das pessoas que viessem falar dela no processo, sem provas. Isso foi um absurdo. Eu pedi a prisão dela nesse fundamento. Foi o mesmo entendimento que o ministro Alexandre de Moraes usou para decretar a prisão do Daniel Silveira. Só que aqui, meu pedido foi negado, porque ela tem imunidade parlamentar. E o Daniel Silveira? Não tem? Caso sério, né? Perfeito, doutor, isso mesmo. Mais uma vez, parabenizá-lo pelo empenho, né? E, com certeza, estamos, como o senhor disse, toda a sociedade está na expectativa com relação à decisão que vai ser tomada. E, sendo o voto aberto, cabe a resposta nas urnas, se eles defenderem o indefensável, na verdade, né? Porque está tudo muito claro, está muito transparente. Então, vamos lá que eles dêem uma resposta o mais rápido possível. Marcondes, muito obrigado. Como eu sempre digo, vou referendar aqui mais uma vez os dois sambas enredo que eu falei aqui na semana passada. Unidos da Tijuca e Beija-Flor de Nilópolis, Carnaval de 2020. O Unidos da Tijuca disse: o povo é o alicerce da esperança. E a Beija-Flor cantou que o povo é o dono da rua. Que lembre muito bem disso na hora de votar a respeito da cassação ou não da Ré Flor de Lis. Que pense muito nesses dois sambas, que lembre desses sambas.
Porque o povo é o alicerce da esperança e o povo é o dono da rua. Doutor Ângelo, a gente tem duas perguntinhas aqui, uma minha e outra da Fernanda. Uma minha não, é de uma pessoa que está aí. Tá. Primeira pergunta. Em se tratando da Câmara dos Deputados, caso ela aceite essa propositura de que a decisão da Justiça do Rio seja nula, ou seja, pela nulidade do processo, quais serão os novos trâmites que o senhor vai tomar? E a segunda pergunta é... Das crianças. O senhor sabe o que acontecerão com as crianças que estão hoje na Casa da Deputada? Se ela está em condições de estar a cargo de tantas crianças com responsabilidade. Eu acredito. Tem um procedimento na infância e juventude a respeito das crianças. Inclusive, a Ágata, eu não sei se ainda está na infância e juventude ainda. Lá acautelada ainda. Né? Internada, melhor dizendo. Não sei se ela está ainda. Mas tem um procedimento que se refere a todas as crianças da casa, segundo informações que me chegaram. Até a respeito da audiência que nós estávamos, no dia 27 de novembro, quando foi decretada a busca e apreensão da Ágata. Eu acredito que o Ministério Público da Infância e Juventude esteja a par dessa tentativa dela, essa suposta tentativa dela de suicídio. Ora, se ela tentou contra a vida dela, tentar contra a vida das crianças é um pulo. Então, eu acredito que o Ministério Público da Infância e Juventude esteja tomando todos os caminhos devidos e legais no sentido de proteger as crianças. Como eu disse, é um procedimento que corre em segredo de justiça. E a segunda pergunta é, caso a Câmara dos Deputados opte pela nulidade do processo da Justiça, da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, quais serão os trâmites que o senhor vai tomar para a continuidade do caso? Se a Câmara entender que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio é nula, caberá ao Supremo, né? Arguir ao Supremo. Ver o que o Supremo vai dizer a respeito do afastamento cautelar dela do cargo. Porque eu acredito, né? Não vou dizer aqui que eu sei, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu acredito que quando o Supremo fixou a competência ao juízo de primeiro grau, é porque ele, o Supremo, é incompetente para avaliar qualquer questão referente à Flor de Lis, tendo em vista o seu entendimento firmado em 2017. Qual seja, competência para julgar crimes não cometidos no exercício do cargo e nem atividade desempenhada é do juízo de primeiro grau da comarca onde ocorreu o fato. Ponto. Posicionamento do Supremo. Não é posicionamento meu, não. É do Supremo. Então, eu acredito que, ao fixar a competência ao juízo de primeiro grau, deu a ele toda a abrangência do Código de Processo Penal, vedado apenas a decretação da prisão preventiva. O juízo de primeiro grau não pode decretar prisão preventiva por conta da imunidade parlamentar. Mas o juízo, o tribunal, pode sim impor medida cautelar
que vá interferir na atividade parlamentar, sendo que essa decisão deverá ser submetida à Câmara dos Deputados, como está sendo. Eles, a Câmara dos Deputados, podem não aceitar a decisão? Podem. Não vou aqui interferir no voto deles, mas pode rejeitar? Pode, mas por um outro fundamento. É o que eu expliquei na minha petição que eu encaminhei para eles. Não pode usar o fundamento que o Tribunal do Rio é incompetente para impor medida cautelar, porque não é. O Supremo falou que não é. O Supremo deu a competência ao Tribunal do Rio de Janeiro, à Vara Criminal do Rio de Janeiro. A Vara Criminal negou o pedido. Ora, Vara negou, se sobe aonde? Ao Tribunal. Então, dizer que o Tribunal é incompetente, eu não aceito. Eles podem não aceitar a decisão? Pode. É um direito que assiste a cada um que terá seu voto livre para votar. Agora, dizer que uma simples medida cautelar, nós não estamos falando aqui de cassação de mandato, não. Não estamos tratando de cassação de mandato. Nós estamos falando de uma imposição de uma medida cautelar de afastamento da função pública que é usada, aplicada em qualquer réu comum, em qualquer cidadão comum do povo. É aplicada a policiais militares, é aplicada a policiais civis, é aplicada a servidores públicos em geral. Ou a medida cautelar de afastamento da função pública. É isso que a gente está discutindo. Nós não estamos discutindo, e nem discutimos ontem, cassação de mandato parlamentar, porque essa competência é da Câmara, não é do Judiciário. Agora, quererem delimitar a atuação do Judiciário no manejo do Código de Processo Penal, eu acho que é a forçação de barra. Ao meu ver, na forma simples de um advogado humilde analisar um caso. Eu acho que é uma situação meio que precipitada. Como eu disse, podem rejeitar, mas por outro motivo. Agora, dizer que o tribunal é incompetente, já digo aqui, estão completamente, em tese, equivocados. Mandei a documentação para eles. Peço que analisem. Eu peço que eles analisem, que eles abram a caixa de e-mail. Peço que os excelentíssimos deputados Paulo Bengtsson e Arthur Lira abram suas caixinhas de e-mail, porque tem uma petição desse advogado no seu e-mail, com a documentação comprobatória. Eu não sei quem é o responsável pela Secretaria-Geral da Mesa, também tem a petiçãozinha lá, desse advogado. Está lá. O gabinete da presidência tem a petiçãozinha lá também. O e-mail da corregedoria também tem lá também. A mesma petição. Não tem como ninguém dizer que não recebeu. Foi encaminhado. Perfeita a resposta, doutor Ângelo. Eu vou ligar para uma pessoa aqui que quer falar com você. Você conhece bem ela. Sério? Uhum. Podia ser a Flor de Lis. Não, não é não. Que isso. Mas eu falaria com ela.
Eu falaria com ela normalmente, sem problema nenhum. Ah, com certeza. Vou falar aqui de mais um samba enredo do Carnaval de 2020, a Ilha do Governador. União da Ilha do Governador, que cantou Inocente Ocupados, somos todos irmãos, nessa terra que Deus dará. Tenho nada contra ela, não tenho nada contra os réus. Nada. A União da Ilha do Governador cantou esse lindo samba na Avenida, em 2020. Não, e nós aqui também não, doutor. A gente até chamou ela para vir, ela falou, a assessoria falou aí que ela não tem, que a gente não dá voz para ela, ninguém dá voz, né? Que é isso, aquilo. E eu fico aberto ao convite. Essa alegação não corresponde com a verdade, tá? Essa alegação não corresponde com a verdade, porque eu vi a Fernanda e o Marconde convidarem meu nobre colega, Dr. Anderson Rodenberg, para uma entrevista. Ele marcou, confirmou, mas não apareceu. Eu vi, ninguém me contou, não. Ô, doutor, enquanto o Marconde procura ali, teve um caso também, como já dissemos, do Gabriel Monteiro, o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro, e do partido da Flor de Lis, foi entrevistá-la lá na igreja no dia 7 de fevereiro, agora, né, 7 de fevereiro deste mês, e ela simplesmente não concedeu entrevista para ele. Não concedeu entrevista, queria que ele subisse no púlpito, né? E ele falou que ele não é digno, como ela também não é, de subir no púlpito. Quando acabou o culto, ele foi entrevistar ela não atendeu ele. Não atendeu ele. Passou mal, né? Ela passou mal, né? Segundo doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu não sei se já fizeram isso, fugindo um pouquinho do que nós estamos falando agora, né? Mas remetendo ao caso Flor de Lis nos processos antigos. É impressão nossa ou aquela ocasião que tentaram colocar uma, como que eu posso dizer, testemunha de defesa, foi uma tentativa de remover o senhor do caso? E aproveitando, se existe uma nova tentativa, porque a nota que a Flor de Lis deixou hoje, dá para ter 500 interpretações, né, o que a assessoria dela deixou. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se teve a tentativa, se possivelmente tem novas tentativas, porque parece que eles não querem que nós falamos mais do assunto. Bom, teve um pedido no dia 27 de outubro do ano passado, do nobre advogado Dr. Anderson Rodenberg, pedindo à juíza para me excluir do processo. Tem esse pedido expresso no processo. 27 de outubro. Não me esqueça a data. 27 de outubro. Não me lembro das folhas que está, mas tem esse pedido lá. E a juíza indeferiu. Eu não sei qual foi a intenção de arrolar o seu Jorge como testemunha de defesa. Não sei, porque seu Jorge, assim como a senhora Maria Edna, estavam muito tempo sem conviver com o Anderson do Carmo. Dona Maria Edna só via o Anderson na igreja, porque na casa dele ela não podia ir, bem como a Michele não podiam ir, e muito menos o seu Jorge, porque a Flor de Lis não deixava. Isso me foi contado pela senhora Maria Edna e pela Michele. Só me engano, o seu Jorge me contou isso também. Então, eles tinham impedimento de visitar o Anderson do Carmo. Então, eles não frequentavam a casa, eles não sabiam da convivência entre Flor de Lis e Anderson do Carmo, não presenciavam. Eu não entendi o porquê. Eu cheguei a classificar como uma tentativa de procrastinar o feito.
Por quê? No processo da primeira fase, o processo ficou parado quase um ano, esperando por Odir ser ouvida, como testemunha de defesa do Flávio. Porque tinha foro privilegiado, imunidade parlamentar e queria ser ouvida em Brasília. Só que ela não designou o dia, nem o local, nem a hora que queria ser ouvida. Precisou desse patrono que os fala, pedir à juíza em Niterói para que tomasse as medidas cabíveis e necessárias, no sentido de oficiar a juíza da Vara de Execuções Penais lá do Distrito Federal, onde correu a precatória, para que designasse a audiência com a desídia dela, tendo visto que ela não se manifestou no prazo legal para ser ouvida. E nisso tomou muito tempo o processo. Muito tempo. O processo ficou parado de novembro. O processo ficou parado de novembro até fevereiro. A instrução que se encerrou com o interrogatório do Flávio esse ano. Se não me engano, foi em março, se não me engano, foi em abril. Então, eu acredito que eles queriam aplicar essa mesma tese nesse processo. Ah, seu Jorge mora lá no interior de São Paulo, até realizar a oitiva dessa precatória, a oitiva do seu Jorge, nós ganhamos tempo. Só que aí eu insurgi contra eles, fazendo o quê? Informei a magistrada que não era necessária expedição de precatória, porque eu assumiria a responsabilidade, como assumi, na busca da verdade real e no princípio da celeridade processual, de trazer o seu Jorge a Niterói. E assim eu fiz. Agora, se a intenção era de me tirar do processo usando o seu Jorge, a defesa ficou equivocada. Inclusive, foi até feita pergunta nesse sentido, se era desejo dele constituir assistente de acusação. Foi feita pergunta nesse sentido, inclusive, ele respondeu que sim, de dar seguimento ao que a filha e a ex-esposa já tinham feito da busca da verdade real. Ângelo, está com uma pessoa aqui querendo falar com você. Pode falar, estamos aqui ao vivo. Está ao vivo? Está ao vivo. Sim. Pode falar. Ele está escutando. Boa noite, doutora Ângelo. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu quero, assim, agradecer a ele pelo empenho, né? Que como eu me empenhei, né? No caso, desde o início, né? Só Deus sabe, ele também sabe tudo que eu tenho passado, né? Para estar aí até hoje. E ele está assim com a gente nessa força. Nós sabemos que o doutor Ângelo está ali para cumprir a palavra dele que ele deu para Michele. Antes de morrer, entendeu? Eu conheci a Michele e ele está cumprindo o papel dele até hoje. Aí veio a dona Maria Edna falecer e ele continua, né, no mesmo compromisso com a família do pastor Ângelo, né? Então eu quero agradecer a ele, entendeu? Pela palavra, que ele está cumprindo a palavra dele até hoje. Reconheceu, doutor Ângelo, quem está falando? Lógico, não tem como não reconhecer essa voz. E eu também quero agradecer, sabe, pela audiência de ontem, que foi muito, assim, eu me emocionei, sabe, na audiência de ontem. E, assim, eu quero, assim, primeiramente agradecer a Deus, assim, pela força que ele tem me dado até hoje, né? Agradecer a justiça pelas pessoas, assim, da juíza, os promotores, desembargadores, né, com toda a competência, tem conduzido esse caso, sabe? Pois através desses exemplos deles, é que eu tenho, assim, fé
também esperança na justiça do nosso Brasil, tá? Porque eles estão muito empenhados em fazer a justiça, tá? Eu fiquei muito orgulhosa da nossa justiça ontem, muito orgulhosa mesmo, tá? E eu quero parabenizá-los, tá? A gente, antes eu achava assim que, poxa, porque ela ficava, né, nas redes sociais dizendo que era deputada, que tinha N advogados, né, no plural, né? Hoje não, hoje eu estou vendo que a gente falar a verdade, a gente tem sim, a gente pode ter esperança que a justiça será feita, entendeu? Será feita. E aqui eu quero agradecer também, né, o empenho, né, de vocês, né, da mídia, né, que não deixou esse caso morrer, né, e deixou e abriu esse parênteses aí para me mostrar também quem era o Lucas, porque tanto é que ficavam só julgando como o Lucas, que era o matador, essa coisa toda. E conseguimos provar, né, para o Brasil quem é essa família estelionatária, dessa quadrilha, que é uma quadrilha, uma família que é uma quadrilha, sabe? Eu vim descobrir nesse desenrolar todo, eles eram ensinados a mentir desde pequenos, eles tinham que mentir. Então, isso não é uma família, isso é uma quadrilha, uma organização criminosa, como a justiça falou. Entendeu? Rejane, boa noite, mais uma vez. Boa noite. Te agradeço pelas palavras, te agradeço pelo reconhecimento do trabalho desse humilde advogado prestado. A sua palavra, o seu reconhecimento, como de milhares de pessoas que vêm me seguindo no Instagram, no Facebook, e me saudando, essas excelentes palavras são as minhas forças para continuar sempre na busca pela justiça. Nada paga o reconhecimento de um trabalho. Honorário nenhum paga. Digo isso abertamente falando. O reconhecimento, as palavras pagam bem mais que muitos honorários. São muito mais satisfativas que uns honorários. Eu tenho orgulho de estar nesse caso, de estar vestindo a camisa da família Antes do Carmo, digo aqui sem receber honorário algum, e que não me faz falta. Digo bem claro aqui. Mas eu agradeço pelo reconhecimento do público, o reconhecimento do povo, ao ver o meu trabalho, ao ver a minha atividade na busca, simplesmente, pela justiça. Pode ser, lá no final, ela vinha a ser absolvida. Pode ser, porque júri é um júri. No júri, nós somos artistas. Nós, advogados, viramos artistas. Pode ser dela ser absolvida, como eu já disse, mas ela vai passar pelo devido processo legal, no Poder Judiciário. E se ela for absolvida, parabenizo a defesa dela. Não podemos dizer que o caso ficou impune, porque o caso passou pelos crivos da justiça brasileira. Mas eu acredito, é lógico, no reconhecimento da culpa pelo conselho de sentença. Disso não tenho dúvida. Mas eventualidades podem acontecer. Rejane, eu vou fazer uma perguntinha só para você, rápida, e depois eu volto para o doutor Ângelo, porque vai continuar na pergunta. Como é que está o Lucas? O Lucas está bem, tá? O Lucas está bem, tranquilo, está muito feliz com o defensor público, que foi um presente, assim, que a Justiça do Rio de Janeiro deu presente, tá? O defensor público dele é uma pessoa muito boa, tá? Uma pessoa muito correta. Ele não tem advogados,
mas ele tem um advogado que é o defensor público, que é um dos melhores do Rio de Janeiro, que é o doutor Jorge, tá? Como presente. E o Lucas está ótimo, ele se sente seguro, tá? Com a defesa do doutor Jorge. E logo após a ausência do dia 22 de janeiro, ele não precisou ir, né? Então, o Lucas foi dispensado dessa audiência, mas ele ficou muito feliz, tá? Só dele ter se aliviado naquele dia 18 de dezembro, foi dia 18, não sei, não lembro a última audiência que ele foi, ele conseguiu falar toda a verdade, tudo aquilo que estava guardado, entendeu? Então, foi como se a verdade tivesse libertado ele, entendeu? Ele ficou muito feliz. E ele queria muito, sabe, dar esse depoimento dele na frente dela, para ela saber que a verdade sempre se vai prevalecer, não a mentira. Entendeu? Então, ele assim, o Lucas está ótimo, o Lucas é outra pessoa, tá? Outra pessoa. Mas ele tem que aguardar lá preso, entendeu? Até que o júri dele, onde nós queremos o júri dele, com todos os passos, tudo como manda a lei. Eu quero perguntas do promotor, eu quero a juíza perguntando tudo a ele, eu quero o júri popular todo completinho lá, aguardando por ele, eu quero tudo que a lei manda. Não quero tirar nada, não quero burlar nada, não quero isso, não quero. Não, a gente quer tudo, entendeu? A gente quer tudo. E a gente só peço mesmo que as pessoas orem por ele para que esse júri aconteça em novembro, tá? Ele está ótimo. O Lucas está ótimo. Regiane, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com o Dr. Ângelo. Só temos a agradecer. Acho que ele deve ter ficado bastante feliz com as suas palavras, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. E daqui a pouquinho a gente faz uma live com você para a gente bater um papo aqui. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação, tá, Regiane? Tá ótimo. E assim, quero só falar últimas palavras aqui. Olha, eu quero pedir para que o povo acredite na nossa justiça, porque a justiça, tá? No Brasil, a justiça do Rio de Janeiro, ela funciona sim, tá? Então, vocês creiam na justiça, tá? Não fique todo mundo, por que isso? Não, por que aquilo? Não, então, eles estão trabalhando incansavelmente, entendeu? Como vocês podem ver como foi a audiência de ontem. Eles estão trabalhando incansavelmente. E tudo vai acontecer no seu devido momento, tá bom? Tá? Um abraço a todos, tá? Obrigado, Regiane. Tá. Regiane? Caiu quando ela ia falar. Ficou feliz, doutor Ângelo? Com certeza, é uma pessoa lutadora, batalhadora, a Regiane, é uma das principais testemunhas do processo e que quase teve, né, a sua vida retirada no atentado à bomba, tanto ela quanto o esposo dela. 9 dias após, vamos dizer assim, né, 9 dias após a operação aconteceu no dia 24 de agosto, e a casa dela sofreu um atentado à bomba, ela, né, sofreu um atentado à bomba na madrugada do dia 3 para o dia 4 de setembro. E é uma pessoa aguerrida e que não retrocede jamais. Ela vai sempre em frente na busca pela verdade. Ela quer provar a inocência do filho dela. O Lucas, no papel, é filho de Flor de Lis, mas no coração, na afetividade, ele é filho da Regiane. Não tenha dúvida disso. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida para passar para o Valdir continuar a sabatina, mas só uma perguntinha rápida. Doutor Ângelo, qual foi o peso, tá, do depoimento do Lucas e da Regiane no processo do Anderson do Carmo? O depoimento da Regiane não tem palavras para dizer o quanto de esclarecedor que foi, né? Não tem palavras para dizer. A Regiane, como eu já falei ainda agora, é uma das principais testemunhas do processo. A Regiane trouxe fatos, trouxe prova nos seus depoimentos, trouxe esclarecimento aos autos. E o Lucas, por sua vez,
também buscou, por mais que tenha o seu envolvimento no fato, o Lucas trouxe esclarecimento buscando a sua inocência. O Lucas esclareceu muitas coisas no processo, não tenha dúvida disso, inclusive no tocante à arma. O Lucas trouxe esclarecimento. Ao contrário do pastor Carlos Ubiraci, que diz ser inocente, mas não buscou contribuir no sentido de livrar-se da culpa. O Lucas esclareceu muita coisa e contribuiu para tanto. Só que não sou eu aqui que vou dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. E nem a juíza de primeiro grau, que vai dizer isso é o conselho de sentença. O conselho de sentença que é o juiz natural para julgar o crime contra a vida. Não é eu, não é o defensor, não é a juíza, não é o tribunal que vai dizer, é o conselho de sentença. São as 7 pessoas do povo que serão sorteadas dentre as 25 que estarão lá no dia do júri para julgar e dizer se é inocente, se é culpado, entendeu? Entendi. Já vou passar para o Valdir, só para o que você falou do tribunal do júri aí, eles são 25 pessoas. Qualquer pessoa pode se inscrever para ser jurado? Qualquer pessoa pode se inscrever para ser jurado. Inclusive aqui nas 5 do quinteto? Se vocês fossem residentes em Niterói, na comarca de Niterói, poderia se inscrever. Porque o jurado ele tem que ser morador da comarca. Não pode eu moro aqui no Rio de Janeiro querer ser jurado em Niterói. Não pode. Tem que ser da comarca onde você mora. Aí são 25 jurados. Desses 25 jurados, 7 são sorteados para compor o conselho de sentença. Obrigado. Valdir, contigo. Muito bem, obrigado, Marconde. Doutor Ângelo, em qual das circunstâncias um detento, obviamente depois dele ser condenado, entrar para o presídio, começar a cumprir sua pena, em qual circunstância ele pode pedir uma prisão domiciliar? Seria qualquer tipo de doença ou tem algum tipo específico aí de necessidade que ele deve pedir a prisão domiciliar e essa prisão é aceita imediatamente? Bom, não existe fundamento para a prisão domiciliar, tá? Está no Código de Processo Penal, artigo 318 do Código de Processo Penal. A qualquer momento pode ser pedida a prisão domiciliar. O que vai avaliar a necessidade ou não é o livre convencimento do magistrado que irá apreciar o pedido com a documentação que irá constar da petição que pleiteia tal benefício. Agora, dizer que a doença tal permite prisão domiciliar, que a doença tal permite prisão domiciliar, essa previsão não tem no Código de Processo Penal. Tem, sim, prisão domiciliar, artigo 318. Agora, o fundamento que autoriza uma prisão domiciliar, fundamento legal, isso não tem. A motivação legal, melhor dizendo, o fundamento é o artigo, é a lei. Agora, a motivação não tem. Isso vai do livre convencimento do magistrado. E questão de idade também, não tem idade limite, não, né? Não tem idade limite, não. Ele vai preso mesmo. Não tem idade limite, não. Ah, tá. Outra pergunta também, até eu vi umas 3 aí nos comentários perguntando, a partir de agora, daqui quanto tempo que a Câmara dos Deputados irão se reunir para já fazer essa votação? Aí vai depender do livre convencimento do presidente da Câmara em designar o dia. O prazo
para encaminhar a decisão até a Câmara era de 24 horas, certo? Que vai se findar hoje. Eu liguei para lá por volta de 2 horas da tarde, eles ainda não haviam recebido a decisão. Eu diligenciei e liguei para lá. Eles não haviam recebido ainda. Ah, tá. Tá certinho. Deu para esclarecer, hein? É isso aí, Rede Rio. André? Doutor, com base já nesse assunto que acabou de entrar agora, né, sobre prisão, afrouxamento, mudança, enfim, existe alguma possibilidade, caso Flor de Lis venha a ser presa e venha a ser condenada, de ter um afrouxamento por conta de, sei lá, essas últimas atitudes dela aí, como por exemplo, ela falou que teve um AVC isquêmico. E ela também falou que, aliás, a assessoria dela está falando que ela teve uma complicação aí por causa de remédios. Ela pode pedir um afrouxamento por causa disso ou não? Poder pode. Você pode pedir, o advogado, ele pode fazer qualquer pedido ao juiz. O direito do advogado é pedir. Agora, se o magistrado vai deferir, são outros 500. Eu posso pedir, o advogado pode pedir até para o preso sair todo dia para almoçar em casa. Vai caber do juiz, deferir ou não. Entendi. Mas caso ela venha a ser presa, quanto tempo ela pode pegar o mínimo e o máximo? Bom, eu calculo aqui uma casa de uns 50 anos. Tá? É o meu cálculo. Porque são homicídios tentado e consumado. Consumado são 3 qualificadores. O tentado são 2 qualificadoras. Tudo bem que tem a redução de 1/3 a 2/3. Mas eu acredito que a doutora Niares, como eu tenho visto em decisões do próprio juízo, aplica o redutor de 1/3, não aplica nunca 2/3. Ainda mais que se tratar de crime contra a vida. Fora as qualificadoras, tem as agravantes do artigo 61, por ser esposa e crime cometido em família. Né? Tem 2 agravantes. Tem a associação criminosa armada, né, agravada, e os crimes de falso, né? Falsidade ideológica, falsidade documental. Então, isso tudo, ao meu ver, eleva a pena aí por uns 50 anos. No total, eu estou botando por baixo. Meu Deus. Então, peraí, só para ver se a gente entende. Então, quantos crimes Flor de Lis cometeu? Porque na mente de quem está acompanhando e ouve falar, seria em torno de 3 a 5 crimes. Então, pelo que eu tô vendo aí, é muito mais. A denúncia é imputada homicídio tentado, duplamente qualificado, e tem lá 2 agravantes. Uma, com certeza, por ser esposa. A outra agravante não me recordo. É E e F do artigo 61, inciso 2. Posso até ver aqui. Cadê? Vou até ver aqui. Para passar a coisa exata. Artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime, F, com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Ela entra na relação doméstica, crime cometido em família. E a linha é contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, ela tem duplamente qualificado no tentado, com agravantes do artigo 61, inciso 2, a linha E e F. No tentado, triplamente qualificado com as mesmas agravantes, associação criminosa e crimes de falso, do 304 e, salvo engano, 299 ou 297 do Código Penal. É um passeio no Código. Eu calculo as penas aí para casa de uns 50 anos. Posso estar equivocado lá na frente, mas somente com a futura condenação que nós vamos saber, caso seja condenado. Alceia Zafira aí. Maior love com a Zafira. Ô, Barba, o áudio. Ó, desculpa aí, foi sem querer aqui. Estou vendo no WhatsApp. Só isso, doutor. Satisfeito. Valeu. Hafner? Doutor Ângelo, a minha pergunta é simples, né? E eu quero apenas perguntar ao senhor. O senhor estava dizendo que 25 pessoas, né, são selecionadas, obviamente pessoas que moram aí na região, ou melhor, em Niterói, tem que ser pessoas em Niterói, e para poder participar do corpo de jurados. E a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: pode haver, o senhor como advogado experiente, que conhece todos os trâmites, como funcionam, né? Pode haver uma ação por parte da defesa de querer já, a priori, bem a priori, preparar a opinião pública, prevendo um futuro possível júri popular, por exemplo, trazer tipos de informação, mas não para agora, mas para dizer, sendo que 7 pessoas serão selecionadas para comporem o corpo de jurados. Então, o Marconde fez uma pergunta interessante. Qualquer um do quinteto, se nós do quinteto, ou um de nós, quiséssemos participar como jurado, né? Poderia? Aí o senhor respondeu sim, contanto que seja residente, morador de Niterói. Pois bem, quando a pessoa vai, digamos que eu morasse em Niterói e fosse me inscrever, eu já iria praticamente com algo definido. Eu já iria com meus pressupostos, eu já iria com opinião a priori, né? Logo, dessas pessoas que serão selecionadas, provavelmente, como é um caso de grande repercussão. Travou, acho que a chuva. Acho que o Hafner caiu. Mas acho que você conseguiu entender o que ele estava querendo perguntar, né, doutor? Entendi. Ele ia concluir a pergunta ainda. Eu acho que ele estava querendo entender quando uma pessoa é escolhida para o júri popular, como é que são os critérios e se a defesa e a acusação podem acatar ou não essa escolha. O que acontece? São 25 pessoas, né, que compõem o corpo de jurados no Tribunal do Júri. São 25 pessoas. E são sorteadas 7 para o conselho de sentença. Sendo que, no ato do sorteio, tanto a defesa, quanto a assistente de acusação, quanto o Ministério Público tem o direito de recusa de até 3 testemunhas. Tipo, é sorteado o Joãozinho.
eu vou olhar para o Joãozinho e posso recusar ele. Não preciso justificar. Simplesmente falar assistência recusa. Aí é sorteado o outro. Pode a defesa aceitar, pode o promotor aceitar, mas se eu recusei, acabou. Essa pessoa ela fica desqualificada para compor o júri. Ótima questão. Entendeu? Então, voltando a bola, vamos para o Valdir. Valdir, você está sem áudio. Mas como o Rafa não voltou, ele continuaria ali. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Foi a bateria do meu outro celular que acabou. Eu tive que substituir aqui. Botei outro. Mas só para completar aqui, doutor Ângelo, ou seja, há um trabalho eu não sei se o senhor já respondeu, mas pode acontecer da defesa já estar trabalhando de uma forma a mover a opinião pública em favor da Flor de Lis, passar uma imagem para em um provável júri popular, o corpo de jurados já tem uma inclinação para poder votar em favor da absolvição dela? Bom, Rafane, um assunto que nós já debatemos lá atrás, aqui na live, e eu vou voltar agora com ele. Eu já alertei a doutora Linhares nesse tocante. Como eu disse, eu não corro atrás, eu corro na frente. E eu já alertei a doutora Linhares nesse tocante, inclusive no término da audiência no dia 22 de janeiro, quando o meu nobre colega, doutor Anderson Hollenberg, disse à imprensa que a Simone confessou o crime. Que a Simone confessou ser a mandante do crime, que a Simone confessou que contratou a Marzi para a prática do crime, para executar o crime. Isso são fatos que não correspondem com a verdade dos autos. Não foi à toa que jornalistas que o entrevistaram indagaram ele no sentido de que eles não viram isso na audiência. Foi até o motivo que eu interrompi a entrevista dele. Que eu insurgi no meio da entrevista e falei que não correspondia com a verdade. E não corresponde mesmo. Por esse motivo que eu reiterei o pedido da doutora Linhares no sentido de autorizar a exibição do áudio, apenas do áudio, da audiência, do interrogatório da Simone, melhor dizendo, para que a opinião pública ficasse esclarecida com o teor do interrogatório da réia Simone, tendo em vista a inverdade sustentada pelo nobre advogado, doutor Anderson Hollenberg, no sentido que a Simone confessou ser a mandante do crime. Friso aqui, isso não corresponde com a verdade dos autos. Ela disse até que deu 5 mil a Marzi, mas não no sentido de contratar alguém para matar. Ela disse que deu 5 mil para ajudar a Marzi. Ajudar. Ajudar em quê? Não sei. A Marzi, por sua vez, não afirmou essa alegação da Simone de que recebeu os 5 mil dela. Então, essa alegação da defesa, que eu acredito que seja o que você me perguntou, para tentar já formar a opinião pública que a Flor de Lis é inocente, para um futuro plenário do Tribunal do Júri. Mas eu acredito que agora, com o meu pedido fundamentado,
que eu reiterei a doutora Linhares, ela vai me deferir para eu exibir o áudio do interrogatório da Simone e esclarecer a opinião pública com a verdade. Eu não quero só minhas palavras aqui dizendo que a Simone não confessou o crime. Eu quero a verdade dos autos, o que os autos falam. Os autos do processo falam. É isso que eu quero. Eu quero passar à opinião pública o que os autos falam. Doutor, é isso que eu quero. Doutor, rapidamente, não é só no que tange ao depoimento da Simone, não, que é totalmente contraditório, infundado, enfim. Mas, no geral, por exemplo, a Flor de Lis, ela faz vários vídeos, ela posta no canal dela no YouTube, ela se manifesta nas redes sociais, ela cria situações que pode estar nisso aí tentando manipular a opinião pública em favor dela. Então, não é só o caso do depoimento. Então, a deputada, ela solta, ela estando em liberdade, ela consegue fazer, ela consegue trabalhar. No dia 15 de fevereiro, próximo passado, ela estava lá, dançando, fazendo coreografias, estava numa situação, mandando mensagens, mandando recado. Aí depois ela posta um vídeo no dia seguinte, dia 16, falando aquilo que ela disse. Depois, no dia 17, vem um outro vídeo. Ontem entrou um vídeo com, inclusive, 2 vídeos da sequência, 2 dias, né, seguidos, com o doutor Anderson Hollenberg falando. Então, é uma série de situações e de manifestações e declarações e textos que ela se utiliza da liberdade que não deveria ter no momento para poder, ao meu ver, na leitura que fazemos, nós até aqui do Quinteto, está tentando levar a opinião pública em favor dela para um possível, provável futuro júri popular. A questão é essa. Mas se nós pararmos e analisarmos, esses vídeos dela têm o fundo do depoimento da Simone, do interrogatório da Simone. Porque até a juíza indeferir o meu pedido de exibição do áudio do interrogatório da Simone, ela não havia se manifestado nas redes sociais a respeito desse interrogatório. Ela só passou a se manifestar quando a juíza indeferiu o meu pedido. E ela tomou conhecimento da decisão. Essa é a verdade. Então, tem um fundo de verdade, tem um fundo do depoimento da Simone ali. E tem. Desculpa, e tem. Só que o conselho de sentença, pode a opinião pública não ouvir o interrogatório da Simone, mas o conselho de sentença que sentar lá para julgar constitucionalmente esse caso, não só eu, como o Ministério Público, vai pedir a exibição do interrogatório da Simone para esclarecer a opinião pública quanto a essa alegação infundada da defesa que não corresponde com a verdade dos autos. Isso, só para concluir, Marconde, é bem rápido, não é nem uma pergunta, é só para concluir. Independentemente de qualquer coisa, o que vai acontecer no tribunal do júri, para mim é mais uma comprovação de quanto a liberdade dessa senhora prejudica, né, e muito. Quanto é urgente a retirada dela do cargo, né, e que ela esteja como os outros réus, os corréus, ela esteja também aí presa preventivamente. Obrigado, Marconde. Obrigado, doutor. Nada, que isso. Áudio. Agora foi eu. Valdir, é contigo agora. Vamos fazer a rodada final de perguntas. É uma pergunta até que teve 2 inscritos aí que perguntou. Qual que é a diferença do júri popular para o júri normal e qual que é melhor? Valdir, antes de fazer, faz essa aqui também. Faz essa aqui também, que está no aquele superchat da Roberta. Ah, tá. Faz as duas, por favor. Agradecer, deu R$5 de superchat, né? Senhor Ângelo Márcio, é possível que uma das partes
compre pessoas a compor o júri para torná-lo Isso. Obrigado por admiração pelo Senhor. Bom, isso é uma coisa impossível, tá? Isso no tribunal do júri não tem como acontecer, porque os jurados, melhor dizendo, os jurados são sigilosos. Nós, advogados, não temos conhecimento de quem compõe o júri, só tomamos conhecimento lá na hora, quando todos sentam lá e são sorteados. Isso é impossível. Bom, a meu ver, é impossível. E o júri popular, ele é melhor que o júri convencional? O que acontece? A diferença do júri popular para o júri comum. O júri popular, o nome já diz popular, quem julga é o povo. 7 pessoas do povo. E o júri singular, quem decide é o próprio juiz. Essa é a diferença. Por isso que, às vezes, crime de competência do tribunal do júri, que o conselho de sentença ou o juiz reconhece que não é caso de tribunal do júri, remete ao júri singular. Quem é o júri singular? É o próprio juiz da vara. Nossa, muito bem. Tinha umas 4 pessoas perguntando, o Marconte, por isso que eu perguntei isso aí. Mas está esclarecida essa parte. Obrigado. Nada. André. Doutor, embora eu já tenha dito isso o que eu vou perguntar para o senhor em um dos meus vídeos, mas eu acredito que muitas pessoas também têm essa dúvida. Já que o Barba fez essa pergunta aí sobre a questão do tribunal do júri e tal, né? Nesse processo aí de cassação do mandato de Flor de Lis, existe a possibilidade de alguém do partido dela voltar ou não? Existe, claro. É a maioria absoluta da Câmara. É a maioria absoluta da Câmara. Entendeu? Com certeza eles vão votar também. Não, mas que eu me refiro na passada de pano para ela. Na passada de pano, você diz o quê? De votar pela permanência dela? Tem, com certeza o voto. O líder do partido, ele direciona o voto. Voto favorável. Orienta a votar favorável. Orienta a votar contra. Mas os deputados não são obrigados a seguir o voto do líder do partido. Vivemos isso há pouco tempo, no caso da Daniel Silveira. Teve líder de partido que orientou uma coisa, mas teve deputados do mesmo partido que votou contra. Então, pode acontecer, não tenha dúvida disso. E a respeito do partido, eu só não entendo até agora que, como ela está afastada, em tese, do PSD, aparece ela ainda vinculada ao partido. Isso que eu não consigo entender. Mas tem um detalhe ainda importante. Quem que é o líder do partido dela? O senhor Gilberto Kassab? Estou equivocado? Isso, eu acho que ele é o presidente do partido. Isso. Não fizeram no ano passado um pronunciamento falando que iriam afastar ela? Eu não vi essa informação no site da Câmara. E eu olhei e questionei por diversas vezes. E vira e mexe, eu via ela lá trabalhando. Como se nada tivesse acontecendo. Como se ela fosse a pessoa que não tivesse nenhuma acusação sobre si. E chega a ser revoltante. Chegou a ser suscitado pela defesa da deputada, da acusada, melhor dizendo, chegou a ser suscitado pela defesa da acusada uma eventual reunião política
que ela teria em São Paulo. Como ela está limitada a transitar entre Rio e Brasília, eu pedi à doutora Linhares que solicitasse da defesa a comprovação da reunião dela no partido em São Paulo. Isso acho que foi na audiência do dia... Ou foi a audiência do dia 13, ou foi a audiência do dia 4 de dezembro. 13 de novembro ou 4 de dezembro. A defesa Se não me engano, foi 13. Oi? Se não me engano, foi 13. De quando? 13 de novembro. Então, a defesa não trouxe a documentação comprobatória, por isso o pedido restou indeferido. Satisfeito, Marconde? Eu acho que o homem tá trabalhando aí na casa do Barba ainda. Não, não é aqui não. Eu liguei o áudio agora. Tem alguém cortando a árvore. É aqui no meu prédio. Ah, tá. Não, doutor, tô brincando porque outro dia fizeram a brincadeira com ele aí. Mas enfim, segue aí. Rafa, contigo. E tem uma pergunta na tela também. Eu vou me limitar aqui à pergunta na tela da Luciana Andrade, né? Mandou também um superchat aí. E ela quer saber, doutor Ângelo Máximo, após passar pelo júri popular, o que ocorre com os réus? Bom, vai depender do resultado do júri. Se forem condenados, permanecem presos. Se forem absolvidos, serão soltos. Se tratando da acusada Flor de Lis, se for condenada e estiver ainda no mandato, ela terá o mandato cassado na sentença. Artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Efeitos da condenação. Eu quero, doutor, aproveitar essa pergunta da Luciana e dizer, com relação à dosimetria da pena, o senhor acredita que, na opinião, claro, do senhor, né? O senhor acredita que, com análise da participação, ou supostas participações dos réus, o senhor acredita que a Flor de Lis, quanto à dosimetria da pena, sendo condenada, pegará a pena maior que os demais? Bom, a pena dela, sem dúvida, será maior que a de todas, porque ela é a mandante do crime. Então, ela tem um peso maior. Não tenha dúvida. Ela e o Flávio. Flávio por ser executor e ela por ser mandante. E ela ainda tem a pena maior do que a do Flávio, porque o Flávio está apenas na execução. Ela e os demais réus, com exceção do Adriano, que não está no homicídio, e nem o Marcos Siqueira e nem a Andréia, os demais estão no homicídio consumado e tentado. O Flávio, em situação de homicídio, o Flávio é o melhor ali. Ele só está na execução. Os demais que estão respondendo por homicídio estão com homicídio tentado e consumado. Então, a pena dela, com certeza, será maior, inclusive por ela ser a mandante do crime, segundo as investigações. Marconde, estou satisfeito. Obrigado, doutor. Nada. Vamos fechar essa live, então, com a participação do doutor Ângelo Máximo. Tivemos 1h30 de live, para não ficar cansativo para vocês assistirem e para o doutor Ângelo poder sair com seus compromissos. Vamos fechar aqui e vamos só fechar com uma pequena pergunta agora minha e a gente fecha. Doutor Ângelo, terceira fase de inquérito. O que o senhor espera? Picotou. Doutor Ângelo, terceira fase de inquérito. O que o senhor espera dela? Eu espero, vamos dizer,
a definição, né, dessa terceira fase. Eu espero uma definição. Ontem, não sei se é verdade, mas ontem pessoas da imprensa me disseram que tem prisões decretadas. Eu desconheço completamente. Mas pessoas da imprensa ontem me ligaram e me informaram isso. Que deve ter novidade por esses dias, né? Pode haver novidade aí nos próximos dias. Eu não tenho conhecimento. Foi ventilado para a gente aqui também, mas como não é fonte segura, a gente não sabe ainda. Essa é a verdade. Mas é isso. Alguém mais tem alguma pergunta para a gente poder fechar a live? Fechado. Doutor Ângelo, então, muitíssimo... Pode falar, por favor. Eu quero saber do André Carpano que slide foi esse que a Flor de Lis deixou transparecer que vai tentar me tirar do processo, que eu não vi isso ainda não. É porque, assim, conforme a gente viu o caminhar da carruagem aí, nós concluímos que o objetivo dela de ter chamado o seu sogro, não sei se eu posso chamar ele assim, era fazer a pergunta que era para tirar o senhor do caso. Porque eu não vejo um outro motivo. Quando foi ventilada a informação de que ele seria intimado, né, para estar lá no dia do depoimento, para prestar seu depoimento no dia da audiência, eu citei isso porque saiu essa informação lá na CNN, mas há muito tempo atrás. E quando saiu a informação, eu já fiquei indagando, mas espera aí, ele ia ser a testemunha de defesa, mas alguma pegadinha do malandro tem. E como a gente vê que a defesa de Flor de Lis tem um jeitinho de manobrar a situação, foi uma suposição que a gente levantou e logo de cara, inclusive fiz até uma live com o Lobato. Na hora que começou a audiência, eu falei, quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Que isso daí tem uma pegadinha do malandro para tirar o Ângelo Máximo. Aí ele falou, será? Eu falei, escuta o que eu tô falando. Acabou a live, depois a audiência, ele falou, você estava certo. Realmente, foi a pegadinha do malandro mesmo. O que acontece? O réu, se ele quiser arrolar o Papa como testemunha de defesa dele, ele pode. Quem somos nós para delimitar isso? Não temos poderes nenhum. Ele pode arrolar quem ele quiser. Quiser arrolar seu Jorge? Ok, sem problema. Só que aquilo que eu falei, se acharam que iam ganhar tempo, eu corri na frente e trouxe o seu Jorge de Niterói para ser ouvido em Niterói. Não teve precatório, não teve nada. Já que o senhor está falando isso, é só uma curiosidade aqui que o baixinho tem. Já teve alguma possibilidade de cercar a Flor de Lis e alguém, por não te ouvir, deixou passar essa possibilidade? Ou não existe? Não entendi. Repete novamente, por favor. Se em algum momento do caso Flor de Lis, durante a investigação, sei lá, teve alguma oportunidade para que fechassem Flor de Lis em alguma situação e por não te ouvirem deixaram passar batido ou não? É só uma curiosidade. Comigo, não. Não? Momento de investigação, porque o senhor tem, assim, um faro para as coisas. Não sei, no momento de alguma investigação que passou na mão dos delegados, ou algum ponto, ou até mesmo alguma decisão. Bom, comigo isso nunca aconteceu, não. Uhum. Pelo menos até a mim, por ela, ninguém chegou. Entendi. Desde o início das investigações. Ô, Ângelo. E até porque se chegar, meu amigo, eu vou gravar e vou exibir. Ângelo. Não tenho dúvida disso. Nada, mas é nada
me corrompe, nada me compra, nada me faz mudar o rumo que eu tenho nesse processo, que é de compromisso com a verdade, compromisso com a busca da verdade real dos fatos. E Não, de honrar o seu Jorge, de honrar a Cláudia e, principalmente, que Deus as tenha em um bom lugar, a Michele e a senhora Maria Edna. Não, doutor, Nada acho me que o tira desse senhor... processo. Eu acho que o senhor não entendeu minha pergunta. Deixa eu tentar reformular aqui. Se em algum momento o senhor viu uma possibilidade para que tivesse, digamos que, um momento épico, fala assim, Flor de Lis, agora ela pode ser presa por causa disso. E por não derem ouvidos ao senhor, perdeu uma oportunidade ímpar. Pronto, acho que ficou melhor assim. Agora ficou melhor. Isso iria acontecer na reprodução simulada. Isso iria acontecer na reprodução simulada. Se os advogados não tivessem ido no presídio falar com o Lucas para não participar da reprodução simulada, ela seria presa ali. Por que eu digo isso? Porque eu já tinha a informação da carta. Eu já tinha informação da carta. E eu já sabia que ia passar no Fantástico. Eu tinha ciência disso. E eu ia falar isso para a delegada lá na reprodução simulada, fazer uma cariação entre ela e Lucas. Você acha que o Lucas não ia dar? Acha que o Lucas não ia falar? Qual foi o motivo que o Lucas disse? Palavra do Lucas. Qual o motivo que o Lucas disse que os advogados orientaram ele a não participar da reprodução simulada? Para a mãe dele não ser presa. Foi o fundamento que os advogados dela deram ao Lucas. E o Lucas relatou isso no processo. O Lucas relatou isso nos autos. Você vê que... Perderam a oportunidade de ouro. Exatamente. E sem contar também que a doutora não me deixou participar da reprodução simulada. Tem esse detalhe também. Rapaz, vocês roubaram a minha cereja do bolo. Oh, desculpa, eu não sabia. Vocês roubaram a minha cereja do bolo. Eu ia falar da reprodução simulada. Você roubou a minha cereja. Você tirou meus holofotes da pergunta de ouro. Tá certo. Marconde. Oi. Me permita aqui, antes que você feche, quero te parabenizar, você, a Fernanda, a equipe da Rede Rio TV, pela pronta diligência, quando saiu a informação da situação da Flor de Lis, quando ela foi hospitalizada, e vocês, principalmente você, esteve em loco lá fazendo a cobertura. Quero te parabenizar a Fernanda também, a equipe da Rede Rio TV, pela velocidade da reportagem e na qualidade também da matéria, viu? Tá de parabéns mesmo. Deu show aí, muitas emissoras, grandes emissoras de televisão. Ficou muito bom e parabéns, tá? Mais uma vez, a demonstração de um jornalismo aí de ponta e de qualidade, tá bom? Parabéns. Obrigado, Rafa. Mas aqui a gente faz um trabalho que é só complementar ao de vocês. Na verdade, o maior trabalho aqui tem sido feito pelo Quinteto, e principalmente o nosso trabalho é o quê? Acompanhar o trabalho do Dr. Ângelo Máximo e das pessoas também envolvidas, né? Em busca da verdade sobre esse caso. Gente, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco, muitíssimo obrigado por seus comentários. Doutor Ângelo, não temos como agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em dividir o seu conhecimento com a gente aqui. E, como a gente falou no início, todos aqui o consideram como um verdadeiro herói. Não há como tirar esse nome, esse adjetivo de você.
Todos aqui eu considero como verdadeiro herói nesse caso. Seriam pouquíssimos os profissionais que aceitariam um trabalho contra uma deputada federal, representando duas pessoas que não teriam condições de arcar com os honorários, e o senhor comprou uma briga verdadeira de Davi e Golias. Muito parabéns, realmente. Bom, agradeço aqui mais uma vez pelas palavras, ressaltando que estou longe de ser um herói, sou um modesto advogado, um simples, humilde advogado, como qualquer um outro. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais do que ninguém. Eu sou simplesmente esse humilde advogado, Ângelo Máximo, que busca pelos direitos ideais dos seus assistidos, dos seus clientes. Simplesmente, na busca sempre pela justiça. Se tiver Claudinho que... Gomes, considerações finais. Desculpa, eu te cortei no meio. Desculpa, Doranjo. Pode continuar. Eu sou um simples advogado que, se tiver que bater pé em qualquer lugar na busca pelo direito dos meus assistidos que estão na razão, eu estou dentro. Eu vou lá, mas sempre na ética e legalidade. E sempre refletindo a verdade narrada dentro dos autos. E nunca com inverdades, com imoralidades. Ângelo Máximo já faz nome já faz jus ao nome, né? Ângelo Máximo é o máximo. Está em cima da verdade dos fatos. Mais uma vez eu quero agradecer aí o convite de prontidão aí ao doutor Ângelo por ter aceitado aqui, né? Gratidão mesmo, né? Falta palavras aqui para expressar, mas eu volto a repetir, o senhor tem sido, com certeza, usado aí nas mãos de Deus, né? Tem sido um vaso nas mãos de Deus aí, porque toda autoridade é constituída por Deus, e o Senhor tem plena convicção que maior é o que está com o Senhor do que o que está com eles, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí ao Rede Rio TV pela oportunidade de nos reunir aqui, agradecer o Rafner, André Carpano, o Lobato, infelizmente, não está hoje, mas é por problemas técnicos lá. E é isso aí, meu canal oficial Valdir Gomes do Barba Ruiva e Vlogs do Barba, que é o meu canal secundário. É isso aí. Rede Rio, Marconde, obrigado. André? Bom, mais uma vez, quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos proporciona de mais uma reunião virtual. Obrigado, doutor Ângelo Máximo, por estar aqui com a gente. E eu quero agradecer novamente, em especial, pelo seu desempenho nesse trabalho, sua dedicação e também pelo objetivo que já até esse presente momento nós vemos que está quase para ser concretizado. Obrigado por não desistir do caso e, lógico, ajudar o povo brasileiro a ter um pouco mais de esperança na justiça. Muito obrigado de coração. Obrigado, Marconde, aí pelo convite, pela parceria. Obrigado, reverendo Rafner, Valdir Gomes e também o nosso nobre amigo aí, Isaac Lobato, que não pôde estar. E a todos que estão nos acompanhando. Obrigado do fundo do my heart. Contigo, Marconde. Rafner? Pronto, André, vai ter live logo depois? Como é que é? Esse André. Ah, é verdade. Rapaz, acredito que eu tinha até esquecido. É mesmo, nós vamos ter uma live lá no meu canal. Rapaz, eu tinha até esquecido esse detalhe. Misericórdia. Então, velho. De qual dos 5 canais, André? O André agora é meia dúzia de canais, né? Qual deles? É no principal. É no principal, no principal. Quero, primeiramente, pedir a bênção aí em Cristo, né? Meu pai. Peraí, explica pro doutor Ângelo quem é o Henrique Cristo. Sabia, doutor? Nós estamos ao lado do doutor Henrique Cristo aí, ó. Ao seu lado de barba. Ai, a ideia não, tá, doutor? A ideia não, isso é processo de calúnia. Daqui a pouco ele diz aí, ó, o meu pai. Então,
Marconde, muito obrigado, tá? A equipe do Rede Rio TV pela oportunidade de estarmos aqui. Doutor Ângelo Máximo, mais uma vez, muito obrigado. E, né, dentro dessa luta que o senhor está aí, que não é pouca coisa, tem que se ter aí, uma briga de titãs mesmo, e o senhor está aí incansavelmente trabalhando, se dedicando, sem receber nada, sem honorários, e ainda encontra tempo para estar, né, trazendo aqui, participando conosco de lives, e sempre muito disposto, respondendo a todas as perguntas, com paciência, com eficiência, eficácia, enfim. Parabéns, doutor, muito obrigado, tá certo? Em meu nome, em nome da família, da minha família, de todos os brasileiros aqui em Portugal, na Europa, que também acompanham o senhor, tem visto, né, os brasileiros, e tenho certeza que estrangeiros também, que têm visto o seu trabalho e têm se agradado, e tem muito a agradecer ao senhor também, pelo senhor, como eu sempre digo, está nos representando nesta causa, né? Nos sentimos satisfeitos, agradecendo primeiramente a Deus, depois ao seu trabalho incansável, viu? Parabéns, muito obrigado, doutor. E obrigado a todos que participaram dessa live, muito obrigado, gente, pelos likes também. Compartilhem essa live, tá? Divulguem. Você que está também assistindo no gravado, muito obrigado pela audiência, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, Marconde. Obrigado. Gente, muitíssimo obrigado. Só vou fazer mais 2 perguntinhas rapidinhas para o doutor Ângelo, só para fechar. Essa é uma dúvida do pessoal. Primeira, é rápido. Doutor Ângelo, se tiver que levar um processo puxando pelo carrinho para o fórum, o senhor leva? O áudio. Áudio. Eu pegando a doença do Marconde. Eu não levo carrinho, não. Eu levo mala. Se tiver que levar 2, carrego uma em cada braço. Mas eu vou para audiência, eu vou para as audiências com autoconhecimento dos autos. Não pergunto nada a ninguém na audiência, onde está a folha tal, onde está o depoimento tal. Eu vou com pleno conhecimento dos autos. Posso ir com mala, posso ir com 2 malas, mas eu vou com o processo integral. Não tenho vergonha de dizer isso. A segunda pergunta é rapidinha, só para fechar mesmo. Doutora, aproveitando o seu conhecimento criminalístico, se uma pessoa que coloca assim, a sua verdade como central, tá? Que acredite, notoriamente se coloca lá que acredita em vida após a morte, ET, que a Terra é plana, pode ser imputado algum crime para essa pessoa? Não entendi, repete novamente, por favor. Pessoa que vive meio que no mundo da fantasia, pode ser imputado um crime para essa pessoa ou não? Eu não vejo crime, não. Dá ideia nisso, não, doutor? Não, imagina o seguinte, uma pessoa que, eu vou tentar informar, uma pessoa que acredita em ET, acredita em Papai Noel, acredita que a Terra é plana. Essa pessoa, se a gente vê que a mente dela não funciona assim muito bem, se ela fizer alguma coisa errada, pode ser imputado um crime para essa pessoa, ou essa pessoa, por viver num mundo meio que da fantasia, assim, ela... A opinião da pessoa não constitui crime. Tá livre, Valdir? A opinião da pessoa não constitui crime. Ô Marconde, você brinca demais, Valdir. E fazer cosplay, fazer cosplay do Henrique Cristo. Também não. Não vejo crime, não. É livre a manifestação do pensamento, Marconde. Mas eu acredito que a Terra é plana. Assim. Gente, o Rafa acredita em voador. O Rafa acredita em disco voador. O Marconde acredita em canal para levar da live aqui vai ser divertido. Doutor Ângelo, muitíssimo obrigado e até a próxima, gente. Fui. O Rafa queria falar. Gente. Obrigado por ter. Não desliga não. Quando fechar a live aqui, não desliga não.